16ª rodada, a gente está vendo um fato raro de acontecer na Série A, né, desde 2006 para cá, ou seja, com 20 clubes, porque a gente tem a menor pontuação de um líder do campeonato e a maior pontuação de uma equipe no Z4, ou seja, da 17ª colocação do campeonato. Ceará hoje tem 18 pontos é a primeira equipe dentro do Z4, e nunca teve uma equipe com tamanha pontuação. E também não tivemos um líder do campeonato apenas com 30 pontos, como o Palmeiras conseguiu dessa vez. Se eu não me engano, a última vez foi 2005 ou foi 2003 que a gente teve uma pontuação desse tipo, mas lembrando que 2005 para trás eram bem mais equipes e tudo mais, então era uma situação mais difícil de acontecer. Então a gente está vendo um achatamento. Só para a turma ter noção, espelhado na Série B, por exemplo, o Cruzeiro, na 16ª rodada, tinha 37 pontos, 7 a mais, e o 17º, que já está na 17ª, mas eu estou pegando a classificação da 16ª, e era o CSA com 16 pontos. E geralmente esses campeonatos correm muito parecido. É muito interessante esse dado que você trouxe. Ó, a gente teve 33, 31, 32, 34, 36, 38, 40 em 2017, o primeiro colocado e tal. Então, a gente geralmente tem um líder disparado. E a gente não está vendo isso, porque o que está acontecendo a cada rodada é que geralmente uma equipe do Z4 está vencendo e está saindo do Z4, o que está fazendo essa pontuação sempre ir crescendo. E tá duas nessa rodada. E a gente, por exemplo, o Palmeiras deu uma parada, né? O Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense, empatou agora com o Fortaleza. Não está tendo, assim, nenhuma equipe desgarrando ali da parte de cima. Tanto é que o Atlético Paranaense estava em segundo, aí o Fluminense foi lá e venceu, o Inter venceu, o São Paulo já esteve lá em cima, o Corinthians, que inexplicavelmente está na segunda colocação. Então o campeonato ele não está prevalecendo. Até o Palmeiras, que estava talvez desgarrando em termos de futebol apresentado com o resultado, o Palmeiras deu umas osciladas, por exemplo, empatou com o Avaí, diga. Não, você está falando, o Palmeiras não ganha 3 jogos, né? E eu vou fazer uma pergunta bem capciosa, bora ver se sua planilha tem, mas se não tiver, já teve uma diferença, porque isso que você está falando de estar achatado, significa que está todo mundo muito próximo. Nesse momento, por exemplo, o 6º lugar está a uma vitória da liderança, na 16ª rodada. Porque na 16ª, você imaginar que na 16ª rodada, o 16º lugar, se vencer um jogo, dependendo da combinação, ainda pode virar o líder. Assim, tá 3 pontos, assim, é muito bizarro. Não teve essa diferença. E a outra que eu estava olhando, Cássio, do terceiro colocado, que está com 28, ao Ceará, que é o 17º, que está com 18 pontos, né? É 28, né? Que está o terceiro. Terceiro, 28, Internacional. São 10 pontos, né? Separando aí. Isso. A menor pontuação registrada foi 12, que foi 2006, 2007, 2008. 2008, lembra, digamos, é o mais próximo que está dando em termos de comparação do primeiro naquele ano, na 16ª rodada, tinha 32, o 18º tinha 17. Que já foi o São Paulo ganhando no retorno, né? Porque ele foi tricampeão, mas o Grêmio foi um dos casos raros. Isso, um dos casos raros onde o campeão do primeiro turno não foi campeão brasileiro. O São Paulo, se eu não me engano, nessa 16ª rodada, estava a 5 pontos do Grêmio, que também era uma margem pequena. E, por exemplo, tinha 3 equipes que estavam na zona do rebaixamento nessa 16ª rodada que não caíram. O Fluminense, por exemplo, estava na mesma situação do Fortaleza de hoje. 11 pontos. Foi um daqueles anos, né? O Fluminense teve 2008 e 2009, né, Cássio? Foram 2 anos seguidos. Não, é porque o 2008 era o Fluminense brincando. Não, mas é porque o Fluminense vai brincar no Brasileiro, aí ele não estava dando bola para o Campeonato Brasileiro, só que aí perdeu a Libertadores e demorou para voltar para o eixo no Campeonato Brasileiro. Mas eu achava que estava melhor. Essa lembrança aí eu acho que anima um pouco o Fortaleza, porque a arrancada do Fluminense mesmo é 2009. Aí tem 2 parâmetros aí para analisar, Fred, olhando, obviamente, para os 2 cearenses. Se tiver nessa levada de sempre alguém do Z4 ficar sempre tirando, né, ou seja, sempre vencendo na próxima rodada, vencendo, essa pontuação pode ser mais alta. Lembrando, essa comparação que eu fiz com 2008, o 16º e o 17º fizeram 44 pontos. Então, tivemos um rebaixado com 44 e um que permaneceu com 44 pontos. Nesse cenário, pode mudar, obviamente pode mudar, até porque, como também tem, por exemplo, o Goiás, ele está com 20 pontos na 12ª colocação. Seria maravilhoso se você não olhasse que o
O 17º está 2 pontos atrás, entendeu? Então tem muita diferença. Então tem patamares diferentes aí para analisar para Ceará e Fortaleza. Pro Ceará, O Goiás tá uma saiu situação... do Z4 para a zona da Sula nessa rodada, pô. Não, até porque Sula também, né? Pode pegar Não, mas até... veja só, ele estava na zona de Mas rebaixamento e ele entrou na zona da Sula. Ele foi 12º lugar, né? Zona da Sula ampliando porque tem um campeão. E não, é o garantido que vai estar na Sula. É a Sula, zona da né? Sula clássica. E uma vitória praticamente te faz subir muito rápido, né? Por exemplo, o Avaí estava bem, não estava? Até umas rodadas atrás. O Avaí já está ali, na 16ª colocação. Há um passo que aí a gente vai começar a falar assim, não, o Avaí realmente não vai sustentar. Em 4 né? rodadas, é chato. Já não vai sustentar. Então, assim, algumas coisas estão naquela situação. Só que tem uma coisa que está desgarrando, que são as duas piores equipes, Juventude e Fortaleza. Se esses outros aí vão ter que fazer uma pontuação de beirando os 44, como eu coloquei aqui, como na ideia que foi 2008, que pode ser mais ou pode ser menos, para o Fortaleza e para o Juventude, tem que pensar o algo a mais. O algo a mais. Então, o Fortaleza precisa vencer confrontos diretos, como vai ter contra o Atlético Goianiense, tentar aproveitar jogos, porque está acontecendo, Fred, também muita situação de trocação. Por exemplo, o Botafogo perde para o Cuiabá. O Botafogo, por exemplo, ganhou os 2 jogos contra o Cearense. Não conseguiu nem fazer um ponto, nem Ceará, nem Fortaleza. E aí você vê, por exemplo, o Avaí empatar com o Palmeiras, o Fortaleza, o Ceará ganha do Palmeiras, o Fortaleza ganha do Flamengo. Então tá o campeonato onde ninguém tá dando ponto de graça para ninguém. Então fica um campeonato aleatório. E para quem tem menos pontos, que é o caso do Fortaleza, fica essa situação de você sempre ter o aleatório, mas de maneira positiva. Você tem que ter uma sequência de vitórias para você entrar no bolo. E o Fortaleza, né, com aquelas deficiências que vem tendo, porque quando você olha os jogos que o Fortaleza vencia, aí tomava empate no final, estava empatando, aí tomava um gol e acabava perdendo. Todos esses jogos, quando você olha em termos de jogo desempenhado em campo, talvez o Fortaleza não seja a pior equipe, mas é a equipe que está mais desperdiçando pontos, como aconteceu hoje contra o América Mineiro. O América Mineiro estava achando maravilhoso empatar com o Internacional. Toma o gol no último minuto, e aí aquela coisa. Acontece também com outras equipes. O que o Fortaleza está passando, acontece com outras equipes. Só que com Fortaleza aconteceu muito mais vezes. Fortaleza tomou muito... E curiosamente, pode não ter acontecido contra o Palmeiras, porque o apagão acabou, de uma certa forma, colaborando Minhoca, com a situação. até colocando aí um ponto que tu viste, eu fui levantar. Eu gosto muito daquele recorte dos 5 jogos. Não só dos 5 últimos, mas esses blocos de 5 que você vai fazendo. E eu vi o melhor recorte de 5 jogos que o Fortaleza teve, ele chegou a 8 pontos. Que foi quando teve aquela sequência das vitórias do América Mineiro e com o Flamengo. Foi no mesmo bloco ali de 5 jogos que ele fez 8. E o bloco próximo disso foi uma pontuação de 6 pontos, que foi um pouco antes, quando ele até perdeu para o Ceará, mas empatou um outro jogo. Ou seja, o somatório entre 15 pontos de poder conquistar, você só somar 8, que foi o seu maior, é muito pouco diante do que o Fortaleza precisa para resgatar. E o outro próximo foi 6, ou seja, é muito pouco, é quase que um terço. Então, para quem está precisando recuperar terreno, tá numa margem dessa é muito difícil. E hoje o Fortaleza, nos últimos 5 jogos, fez 4 pontos, se eu não me engano. Só tem o Juventude pior que essa turma, que esse bloco de 4 pontos que o Ceará também tá. Então é muito pouco para o Fortaleza sair lá de trás se continuar nessa margem ali de 4, 5, 6 pontos nesses blocos de 15 disputados. Porque quando a gente lembra das grandes recuperações que aconteceu, a do Ceará de 2018, a do Fluminense, né, 2008 e 2009, a do Náutico e tal, teve um ponto de start que aconteceu ali, né? Um determinado jogo que veio a vitória e isso gerou um efeito multiplicador, a segunda vitória, a terceira. Então, o Fortaleza primeiro precisa ter uma sequência de vitórias. Se acontecer, por exemplo, uma vitória com uma segunda, aí já pode ter aquele efeito multiplicador. Pode acontecer. Mas para isso você precisa ter uma vitória para ter a segunda. Por exemplo, o Fortaleza perdeu uma oportunidade quando venceu o Flamengo. Quando ele vence o Flamengo, Cauê, ele tinha Goiás em casa e ele tinha o Atlético Paranaense. O que acontece? Ele vencia o jogo contra o Goiás e toma um empate no final. Pega o Atlético Paranaense não deu uma finalização no gol e o Fortaleza... Foi o primeiro jogo que o Fortaleza terminou a partida sem ser vazado, mas aí é a partida onde você não faz o gol. Então é esse efeito que o Fortaleza ainda não conseguiu encontrar. E para o Ceará, aí é onde entra aquela coisa que eu falei, acho que na semana passada, não sei se no Raiz ou se eu falei no tele do jogo. Eram 11 jogos sem perder.
Porém, já eram 5 jogos sem ganhar. Bastava perder para o Fluminense, que do 11 jogos sem perder, se tornava 6 jogos sem ganhar. E o Ceará, e aí já estamos entrando no Ceará, né? O Ceará tem que acordar urgentemente. E aí, trazendo novidades do Ceará, Fred. O que é que aconteceu nessa última semana? Marquinhos está tal qual Dalpozo no esporte na época. Só está todo mundo esperando chegar o momento assim, pronto. Esse é o momento, e eu até falei aqui na semana passada, era até o clássico dessa quarta-feira. A única maneira que eu vejo é ele... Todas as vezes que um técnico fica esperando esse momento, é porque o momento já passou. Já passou. E assim, é porque ele chegou tem pouco tempo, né? Porque assim, Dalpozo ainda teve ali a campanha da Copa do Nordeste, finalista e tudo mais. Teve algumas situações que foi deixando ele com um pouco mais de confiança no cargo. Já Marquinhos não. Marquinhos queimou os cartuchos muito rápido. Perdeu o clássico, começou mal na Série A, empatando com o Cuiabá, teve um empate em casa contra o Atlético Goianiense muito mal. E aí ele foi perdendo rapidamente, né, aquele time que não, é só fazer o feijão com arroz, o que Dorival fazia, que conseguia. E teve uma entrevista do presidente do Ceará, na quinta-feira, ou foi na sexta-feira, para o Lucas Mota, que ele mencionou que não está com muita pressa. E aí, até alguns nomes que foram sondados, como, por exemplo, o Roa, que era um dos jogadores que a torcida estava no interesse de que fosse anunciado, já fechou com o Argentino Júnior, por exemplo. E aí o torcedor, já conhece muito aquela ladainha do presidente do clube, já está naquela perspectiva. Parece que está tudo tranquilo no Ceará, né? Como se as coisas tiverem... Garantir uma classificação, né, inédita, numas quartas de final, épica, que foi da Sul-Americana, e parece que está tudo ok, parece que as contratações são essas. Só que eu até falei no sábado, Fred, que a minha dúvida é, será que Robson de Castro está segurando essas contratações porque ele quer ver com o próximo treinador qual vai ser as contratações, ou no caso é porque ele realmente vai manter essa cautela do mercado? Porque assim, tem muitos clubes do Brasil da série... Porque assim, você falou da Série B naquele momento, o Sport, o Bahia está muito tímido. O Ceará está nesse embalo, entendeu? Como se o Ceará tivesse numa 8ª colocação, uma boa vantagem. Não, o Ceará está na zona do rebaixamento e sempre parece ter uma justificativa de que as coisas parecem muito tranquilas. Então, essa está sendo a narrativa do Ceará até esse duelo da quarta-feira, onde ele vai precisar reverter uma situação complicada. Porque tem vários detalhes, né? Além de reverter o placar no tempo normal, se reverter, né? Se for por 3 gols de diferença, se for por 2 gols de diferença, o Ceará vai ter que atravessar uma síndrome que tem atravessado, que é a disputa de pênaltis. Foi assim que foi eliminado pelo CRB, foi assim que foi eliminado pelo Iguatu esse ano. E estão até já especulando alguns nomes, como Guto Ferreira, por incrível que pareça, Thiago Nunes. Tem gente já especulando Thiago Nunes, que seria uma coisa surreal imaginar, porque da maneira como ele saiu, né? Lembrando, quando ele sai do Ceará, o próprio presidente falou: não, o Thiago Nunes escolheu algumas peças, a preparação física não foi das melhores, os nomes que chegaram, a dificuldade de trazer alguns nomes tem a ver com as exigências que o Thiago Nunes fazia. Então, uma situação que... É o pacote Thiago Nunes, né? O pacote Thiago Nunes que todo mundo sabe se o Thiago Nunes pintar no Ceará esse ano, eu acho que é a maior bizarrice que eu já vi, assim. Porque já teve voltas, né? Como a do Ceni e tudo mais, mas a do Thiago Nunes, da maneira como ele saiu, eu acho surreal. Não, é surreal demais, pô. É surreal demais. Aí, pelo amor de Deus, né? É dar o pouso. Teve um... É surreal. Seria quase isso mesmo. Seria quase isso. Mas, para esse jogo de quarta-feira, qual o tamanho da missão do Ceará? Assim? Porque a gente está colocando várias e se para o jogo de quarta-feira. Mas dá para se pensar numa reversão? Dá. Eu acho que dá, certo? Mas assim, não vai ser fácil. Dá. Porque assim, se fosse um 3-0, né, Cássio? Um 3-0 a reversão, mais do 2-0. Porque assim, os pênaltis na reversão. Pênalti é pênalti. Eu acho que a reversão, para primeiro estabelecer o que é a reversão, tá? A reversão, para mim, é o Ceará vencer por 2 gols de diferença, mesmo que eventualmente seja eliminado nos pênaltis. Porque aí vai para outra disputa, certo? Só para dizer assim, eu acredito que o Ceará possa vencer por 2-0 e levar a disputa para os pênaltis, aí não vou falar. O 3-0 eu não acredito. Pronto, para deixar
registrado. É porque assim, tem uns elementos, Fred, que é o seguinte: o Fortaleza não é uma equipe tão confiável defensivamente, mas ao mesmo tempo o Ceará também não é tão confiável ofensivamente. Tem os contextos dependendo da arbitragem, como vai. Lembrando, é Daronco que vai estar comandando esse jogo. Então não é um árbitro, né, muito jovem, é um árbitro experiente, né? Então vai ter VAR, não vai ter uma situação assim que possa, né, sair do controle de maneira total, mas possivelmente vai ter muita. Clássico, né? Clássico vai ter sempre essa situação de reclamação de um lado, reclamação do outro. Mas eu acho que vai depender da dinâmica da partida. Por exemplo, estava tendo uma discussão hoje se Marquinhos deveria começar com Michel Macedo ou Nino Paraíba. Nino Paraíba ataca mais. Você vai acabar se expondo mais também. Você precisa tirar uma vantagem de 2 gols, mas se você vai colocar o Nino, possivelmente o Moisés do Vai jogar por ali. Vai jogar por ali, e você pode tomar o 3º gol e praticamente deixar a situação praticamente quase irreversível, né? Então, é uma dificuldade onde o Ceará que vai ter que se expor para a situação, porque ele vai ter que buscar o resultado, e o Fortaleza vai ter que saber aproveitar esses espaços. E aí vai depender de chances convertidas ou não de cada lado, porque vai aparecer, não vai ser um jogo onde não vai ter possibilidades. Eu acho que vai ter um jogo que vai ter possibilidade de um lado e de outro. Vai depender de quem aproveitar melhor essas oportunidades.